Fala galera, bom dia a vocês, boa tarde ou boa noite, eu não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas eu sou o professor Roberto Lhamas, eu sou o professor do IST e vim aqui bater um papo com vocês, um papo sobre o mundo árabe, islâmico. Nós vamos falar dessa religião que é tão específica, né, tão singular, se a gente for comparar em relação àquilo que nós estamos acostumados, que é o cristianismo. Então nós vamos ver as características do islamismo. E é um assunto importante e pertinente para você que vai prestar o Enem. Beleza? Estamos em momento de pandemia, de isolamento social, mas não é por isso que a gente vai deixar os estudos de lado. Então, vem comigo para cá. Pessoal, olha só, falar do mundo islâmico é preciso a gente se situar primeiramente aonde é que está localizado a região que começou a disseminar o islamismo. E essa região é o Oriente Médio, a Península Arábica. Essa região bem aqui, pessoal, que nós estamos vendo, aonde concentra algumas cidades importantíssimas para a época, né, que são cidades comerciais, cidades entre postos comerciais e até religiosos, como, por exemplo, a cidade de Medina e a cidade de Meca. Então, é uma região aonde você vê um conglomerado de povos diferentes. E aí a gente vai ver como eram chamados esses povos e por que eles eram chamados assim, e que se localizam nessa região em que é o Oriente Médio, uma região quente, seca e com uma característica bem desértica. Então é sobre esta região que começou a se disseminar o que nós conhecemos como islamismo. Pessoal, olha só, era uma região ocupada por tribos diferentes, onde essas tribos eram de origem semita. E para quem não sabe o que é semita, o povo semita é um povo que vem de origem de diversos outros povos, como por exemplo, assírios, fenícios, né? São povos em que acabou dando origem a esses clãs, a esses grupos que vão viver, a essas tribos que vão viver no decorrer da Península Arábica. Em torno eram de 300 tribos que você tinha. Essas 300 tribos, elas não eram unificadas politicamente. Professor, o que é não ser unificado politicamente? Essas tribos não tinham um líder. Não era uma região unificada dentro de um só território em prol de um líder. Não existia isso. Você tem tribos independentes. Essas tribos eram organizadas em duas formas: beduínos ou tribos urbanas. As tribos urbanas eram tribos que viviam de uma forma fixa em um território, né, como uma espécie de comunidades. Enquanto que os beduínos eram aqueles que andavam no deserto, em cima de camelos, né, que andavam em fileira. Eu acho que você já deve ter visto em filmes aí e tal, né? Que você tem aquele deserto, aí você vê aqueles homens, né, em cima de camelos, ou andando ao lado do camelo, puxando o camelo, né, enfim, ali andando em fileira, né, um atrás do outro. O primeiro que ia era sempre aquele que era já experiente no deserto, né. Então, eram essas duas formas de organização das tribos que você vai ter. E isso, pessoal, estamos falando em uma Península Arábica antes da disseminação do islamismo. Beleza? Pessoal, preste atenção. Eu falei a vocês que essas tribos, elas não eram unificadas politicamente. Pois bem, essa unificação política só vai vir a partir do século VII. Agora, uma coisa que é bem interessante é que essa unificação política não vai vir através de guerras, e invasão, e batalha, como a gente está acostumado a ver na história. Essa unificação territorial, né, de povos vai vir através de uma guerra santa, ou seja, vai vir através da religião. Então isso é que é algo muito específico, né, do islamismo, é que você vai ter os critérios religiosos unindo esse povo. Agora, uma coisa que é bem interessante: antes do islamismo, existia religião nessa região da Península Arábica? Existia, mas não era um monoteísmo. A religião era o politeísmo. E isso acabava se tornando até uma característica igual entre esses povos. Apesar das tribos não serem unificadas politicamente, mas elas se pareciam em algumas características,
como por exemplo no dialeto, como por exemplo nas crenças religiosas, envolvendo seres da natureza, enfim. Então isso acabava fazendo com que elas se aproximassem um pouco em algumas características. Mas essa unificação só veio mesmo a acontecer a partir do século VII, de uma forma com base na religião, chamado de Guerras Santas, que começou a ser difundida através de Maomé, ou Muhammad, né? Como queiram chamar. É mais popularmente conhecido como Maomé. Beleza? A história divide o mundo árabe em duas partes. Uma chamada Arábia pré-islâmica, ou seja, aquele que veio antes do islamismo, né? E você tem a Arábia islâmica, a partir do momento que esse islamismo é difundido. Então preste atenção. A Arábia pré-islâmica, ela é uma Arábia politeísta, como eu falei a vocês. Ela é uma Arábia onde não tem uma crença no monoteísmo. Já a Arábia Islâmica é quando você tem um monoteísmo sendo implantado através de Maomé. Tá certo? Preste atenção numa coisa. Entre aquelas cidades que eu mostrei a vocês, eu quero destacar uma em específico, Meca. Meca, pessoal, era considerado um importante entreposto comercial. Para quem não está lembrado, deixa eu só voltar aqui para vocês, Meca é essa cidadezinha bem aqui. Importantíssimo entreposto comercial. Por quê? Preste atenção. Antes do islamismo se difundir, haviam rotas comerciais por essas regiões. Uma das rotas era a Rota da Seda, que era um conjunto de rotas aonde levava-se mercadorias, transportava-se de uma região para outra, do Oriente para o Ocidente e tal. Só que com o Império Bizantino entrando em conflito com outros impérios, como o Persa, por exemplo, que era recém-surgido, essa Rota da Seda começou a ficar comprometida. Diante disso, foi necessário buscar outras rotas, né? Rotas secundárias, para poder trazer mercadorias de uma região para outra. Uma dessas rotas passava por dentro da cidade de Meca. Então isso acabou dando uma importância econômica muito grande, porque Meca começou a receber uma porrada de pessoas de fora. E isso acabou crescendo a importância política, a importância comercial, financeira de Meca. E foi em Meca que foi construído um importante templo religioso, como por exemplo a Kaaba. A Kaaba, pessoal, é uma caixa preta aonde colocava-se como residência, como moradia, todos os deuses que na época, como era politeísta, no qual eles acreditavam. Por isso que o nome de Kaaba é Casa de Deus. E essa Kaaba, pessoal, lá na frente, que a gente vai falar, ela vai ser dominada um pouco aí pelos seguidores de Maomé e até pelo próprio Maomé. Beleza? Então olha lá, pessoal, essa é a Kaaba, que hoje ainda ela é muito venerada, é muito respeitada, né? Essa caixa aqui, antes do islamismo, ela era o local onde os deuses se encontravam, então era muito comum você ter peregrinações, como até hoje você tem, né? Inclusive, até uma das bases do islamismo é você que é islâmico, você pelo menos fazer uma vez na sua vida a peregrinação para Meca. Tá certo? Então até hoje você tem essa importância histórica e religiosa para cá. E detalhe, a construção da Kaaba, ela trouxe uma importância não só religiosa, mas econômica também. Por quê? No entorno dessa região onde Kaaba ficava, como era um fluxo muito grande de pessoas, então os comerciantes ganhavam muito com relação à visitação desse espaço. Então acabava movimentando a economia. Daí o porquê, pessoal, quando Maomé começar a pregar aquela ideologia do monoteísmo, aí você vai perceber que ele vai sofrer muita imposição, principalmente dos comerciantes dessa região. Beleza? Período islâmico, olha lá, pessoal. Maomé, conta-se a história, né, a crença islâmica, que Maomé, no ano de 610, ouviu a voz do anjo Gabriel, aonde o anjo Gabriel incitava Maomé a difundir a crença monoteísta.
E o Maomé começa a pregar essa crença inicialmente em Meca. Ele começa a bater de frente com essa crença politeísta. Mas, como... Deixa eu só ajeitar aqui. Porém, como você tem um comércio muito bem difundido em relação à compra de objetos religiosos no entorno da Caaba, que era a moradia dos deuses, parará, toda essa onda toda aí da economia, isso acabou fazendo com que Maomé ganhasse uma oposição muito grande dos comerciantes. Porque se ele prega o monoteísmo, a crença em um só Deus, ele quebra toda aquela tradição que você tinha lá em Meca, né, de receber aquela porrada de gente em visitação à Caaba. E o Maomé, pessoal, ele começa a difundir essa crença monoteísta. Porém, ele é perseguido para ser punido, porque ele é visto como um traidor, como aquele que está indo contra as crenças arábicas. Então ele é obrigado a fugir, ele se vê na necessidade de fugir, e ele foge para Iatrebe. A Iatrebe é aquela cidade de Medina que nós falamos aqui, que é uma das mais importantes também, e que ficou conhecida como a cidade do profeta. E vai ser aqui na Medina que você vai ter o início da disseminação do islamismo. Preste atenção, lá em Iatrebe, o Maomé, ele vai encontrar um campo muito propício para desenvolver as suas ideias, as suas crenças do monoteísmo, vai formar um exército e vai direto para a Meca, lá onde fica a cidade, né, a cidade de Meca, onde fica a Caaba. E aí ele pega, invade a cidade de Meca e passa a implantar o monoteísmo e coloca o politeísmo como algo proibido. E vai ser a partir daqui de 630 que a gente começa a ter a disseminação do islamismo. Agora preste atenção, em 632, ou seja, 2 anos depois dele invadir Meca, né, dominar Caaba, toda aquela onda lá, implantar o monoteísmo, o Maomé morre. E aí quando ele morre, começa o seu processo de expansão da doutrina religiosa do islamismo. E aí outros territórios, outros povos serão dominados pelos seguidores de Maomé. Você vai ter a saída da Península Arábica indo lá para o norte da África, por exemplo, aonde você tem até a Península Ibérica sendo dominados por essa doutrina religiosa, ok? E aí você tem regiões como norte da África, expansão territorial. Aqui você tem o Oriente Médio, a Península Arábica, né? Onde tudo começou. Então essas são as regiões por onde o islamismo se expandiu. Então você observa, pessoal, que houve uma expansão bem expressiva. Então quando a gente vê hoje nos jornais, né, a questão do conflito religioso, a gente não percebe, não para pensar que isso é histórico, essa imposição da religião. E hoje a gente ouve falar muito em grupos, né, políticos e religiosos, como por exemplo sunitas e xiitas. Sunitas e xiitas quem são? Como vocês estão vendo aqui, é a maioria. De um lado o sunita, a maioria, 90% da população, e do outro lado você tem os xiitas. E há uma diferença bem expressiva entre elas, tá certo? Você tem o chefe religioso, o califa, o livro que ele segue é o Corão e a Suna, que é um livro que vem escrito com toda a história de Maomé, que é um livro também de suma importância para os sunitas, e você tem os xiitas, 10% da população, a minoria, o chefe religioso é o imã, e você tem o livro que é o Corão, ou Alcorão, como queiram chamar. Então, de uma maneira bem simples, bem superficial, essas são as diferenças e detalhe. Você precisa também focar um pouco mais nos estudos e aprofundar aí. Qualquer coisa, a gente está aqui para tirar as dúvidas de vocês. Beleza? Espero que eu tenha conseguido explicar um pouco dessa trajetória do islamismo. Um abraço a vocês. Tamo junto. Fique em casa.